Fala galera do sétimo ano, beleza? Professor Luiz aqui com vocês. E nessa aula de matemática nós vamos ver as propriedades da multiplicação. Bom, são 5 propriedades e vamos começar aqui com a primeira. A primeira propriedade diz o seguinte: o produto de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Essa aqui é bem simples, tá? Só um detalhe, alguns alunos ficam em dúvida quando vê esse nome produto. Galera, produto é a mesma coisa que multiplicação, tá? Então aqui ele está falando o seguinte: a multiplicação de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Vamos aos exemplos. Exemplo de número 1. Deixa eu aumentar aqui. Vai ficar legal, né? Então vamos lá. Exemplo de número 1. Mais 7 vezes mais 9. Então vamos analisar. Eu estou multiplicando um número inteiro por outro número inteiro. Então a resposta vai nos dar um número inteiro. É isso que a propriedade número 1 está falando. Está vendo aqui o resultado que deu mais 63? O mais 63, ele pertence aos números inteiros. Tá? Esse símbolo aqui quer dizer que o mais 63, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Ou seja, o mais 63 é um número inteiro. Vamos ao exemplo número 2. 0 multiplicado por menos 41. Então, o 0 é um número inteiro e o menos 41 também é um número inteiro. Então, o que nós sabemos é que o resultado tem que ser um número inteiro, porque isso é o que a propriedade número 1 está nos dizendo. Então, o resultado 0, então 0 é um número inteiro. Aí tem mais dois exemplos aqui, multiplicando o menos 2, que é um inteiro, né? Pelo mais 16, que também é um inteiro. Então, o resultado menos 32 também é um inteiro. Exemplo número 4. Menos 7 multiplicado por menos 11. Então, menos 7 é inteiro, menos 11 também. Então, o resultado só pode ser um inteiro. Então, mais 77 é um número inteiro. Então, beleza. Primeira propriedade ok. Muito simples. Então, vamos para a segunda propriedade. A segunda propriedade nos diz o seguinte: a ordem dos fatores não altera o produto. Galera, essa propriedade aqui, ela também tem na adição, tá? Então aqui é o seguinte, vamos ao exemplo aqui. Menos 9 multiplicado por mais 12, vai dar quanto? Lembrando, número negativo multiplicado por número positivo. São sinais diferentes, então o resultado vai dar negativo. Aí multiplica o 9 pelo 12 e dá 108. Então o nosso resultado deu menos 108. Tá, agora vamos fazer o seguinte. Nós fizemos menos 9 vezes mais 12. Vamos trocar agora, vamos colocar o mais 12 na frente e o menos 9 depois. Vamos ver o que acontece. Bom, o 12 é positivo, o 9 é negativo, sinais diferentes, resultado dá negativo. Agora 12 vezes 9, que dá 108. Bom, então, aqui em cima deu menos 108. Aqui embaixo também deu menos 108. Então você acabou de ver que na multiplicação de dois inteiros, quando eu troco a ordem, o resultado ele não se altera. Então, ó, menos 9 vezes mais 12, com o menos 9 na frente, é a mesma coisa
que o 12 vezes o menos 9, agora com o mais 12 na frente. Então vai dar a mesma coisa. Essa propriedade é a propriedade que nós chamamos de propriedade comutativa. Vamos a um outro exemplo aqui. Vamos fazer o número mais 2 vezes o número menos 3. Vai dar quanto? Bom, positivo vezes negativo, o sinal vai dar negativo. 2 vezes 3 dá 6. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar o menos 3 na frente. Vamos fazer menos 3 multiplicado por mais 2. Vamos ver como é que dá isso aí? Menos, um é menos e o outro é mais. Sinais diferentes, resultado negativo. 3 vezes 2, 6. Então você acabou de ver que quando eu fiz aqui mais 2 vezes menos 3 deu menos 6. E quando eu fiz menos 3 vezes mais 2, quando eu troquei a ordem, também deu menos 6. Então, galera, eu posso estar dizendo que quando eu pego mais 3, aliás, mais 2, multiplico por menos 3, vai dar a mesma coisa que se eu fizesse o menos 3 na frente e somente depois o mais 2. Então, a ordem não vai alterar, né? A ordem não vai alterar o nosso resultado. Bom, essa aí foi a propriedade chamada de propriedade comutativa. Vamos para a terceira propriedade. A terceira propriedade, ela nos diz o seguinte: associando-se os fatores de maneiras diferentes, obtém-se o mesmo produto. Então aqui é o seguinte, no caso aqui é quando aparece uma multiplicação de 3 números ou mais. Vamos observar aqui o exemplo. Nesse exemplo, eu tenho aqui para você uma multiplicação do menos 10 pelo mais 8 pelo mais 7, aliás, pelo mais 5, né? Então, menos 10 vezes mais 8 vezes mais 5. Então, eu tenho uma multiplicação com 3 fatores. Então, vamos fazer o seguinte. Nessa multiplicação, a gente tem que fazer 2 a 2. Você escolhe dois números. Então, vamos escolher aqui o menos 10 e o mais 8. Vamos fazer primeiro isso aqui. Quando eu faço isso aqui, vai dar quanto? Menos vezes mais, no caso sinais diferentes, dá negativo. 10 vezes 8 dá 80. Então eu coloco aqui na frente, ó, que menos 10 vezes mais 8 vai dar o menos 80. Aí a gente tem que continuar a multiplicação, tá? Continua a multiplicação pelo mais 5, né, que está faltando. Então agora você tem menos 80 multiplicado por mais 5. Menos e mais, né? Sinais diferentes, o resultado tem que ser negativo. 80 vezes 5 dá 400. Então, nosso resultado deu menos 400. Beleza? Tá, agora vamos fazer de uma forma diferente. Eu tenho a mesma conta aqui. Menos 10 vezes mais 8 vezes mais 5. Só que agora eu vou deixar o menos 10, vou repetir o menos 10. Então aqui, ó, botei igual e repeti o menos 10 aqui, ó, tá bom? O menos 10 está aqui. Ok. Aí agora eu vou escolher para fazer primeiro o mais 8 vezes o mais 5. Mais e mais, sinais iguais, dá positivo. 8 vezes 5 dá 40. Então, deu para a gente mais 40. Aí você coloca aqui, ó. Então, menos 10, eu repeti aqui. E o 8 vezes o mais 5, eu fiz aqui que deu mais 40. Então, agora eu tenho aqui uma conta com dois números, dois fatores. O menos 10 vezes o mais 40.
negativo e positivo, sinais diferentes da negativa. 10 vezes 40 dá 400. Beleza? Então aqui deu menos 400. Bom, então o que nós acabamos de ver foi que se eu tenho uma multiplicação de 3 números ou mais, não importa se eu faço primeiro o menos 10 vezes o mais 8, ou se eu faço primeiro o mais 8 vezes o mais 5. Nosso resultado sempre vai dar o mesmo, tá bom? Isso aí é a propriedade que nós chamamos de propriedade associativa, tá bom? Então, só para concluir, eu tenho que escrever que essa multiplicação aqui é igual a essa multiplicação aqui. Só que nessa de cima eu fiz primeiro o menos 10 vezes o mais 8. Então, para indicar isso, eu coloco um colchete aqui, ó. Tá? Por que não parênteses? Porque já tem os parênteses ali. Aí você vai lá e coloca um colchete aqui. Então, você está dizendo, primeiro menos 10 vezes o mais 8, depois o mais 5. Aí nessa de baixo, o que foi primeiro foi o mais 8 vezes o mais 5. Então, coloca o colchete pegando o mais 8 e o mais 5. Tá? E como isso aqui vai dar igual a isso aqui, a gente escreve aqui, ó. A gente escreve aqui, tá? Vou escrever a primeira lá de cima. Lembra que lá de cima eu fiz primeiro o menos 10 vezes o mais 8. Por isso está aqui o colchete no menos 10 e no mais 8. Aí multiplicado pelo mais 5. Aquilo ali vai dar igual a esse outro aqui, né? Ó. Que nós vimos que dá a mesma coisa. Só que nesse outro aqui fizemos primeiro o mais 8 vezes o mais 5. É por isso que o colchete está no mais 8 vezes o mais 5. Beleza? Então é isso, tá? Terceira propriedade, ok. Então vamos para a quarta propriedade. A quarta propriedade, ela fala sobre o número 1. O número 1, ele, na multiplicação, ele é o elemento neutro da multiplicação. Vamos observar isso aqui agora. O que significa o número ser elemento neutro? Lembra na adição, quando nós fazemos a adição de um número com zero, o resultado vai continuar o mesmo. Então aqui é parecido, tá? Na verdade é da mesma forma, só que muda que em vez do zero é o mais 1. Observe comigo nos exemplos. Quando eu pego o número mais 8 e multiplico pelo número mais 1, o resultado vai dar o próprio mais 8. Olha lá, o resultado deu mais 8. Agora quando eu pego um outro exemplo, menos 10, e multiplico pelo mais 1, o resultado vai dar o próprio menos 10, ó, entendeu? Então aqui é o seguinte, é aquela frase, né? Sempre que você pega um número e multiplica por 1, vai dar ele mesmo, entendeu? Então eu peguei o número menos 10, multipliquei por 1, vai dar o menos 10. Outro exemplo, peguei o menos 400, multipliquei por 1, vai dar o menos 400. Peguei o 25, multipliquei por 1, vai dar o 25 também. Beleza? Então essa propriedade é a propriedade que diz que o número mais 1 é o elemento neutro da multiplicação. Vamos para a nossa última propriedade. A propriedade de número 5. Ela nos diz o seguinte: para multiplicar um número inteiro por uma soma algébrica, podemos multiplicar cada parcela pelo número e adicionar a seguir os resultados obtidos. Bom, essa aqui é a mais importante de todas, sem dúvidas, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou até fazer com vocês, tá? Eu vou colocar aqui, vou colocar esse primeiro exemplo que ele colocou. Vou colocar aqui mais 6 multiplicado por, entre colchete, mais 3 e mais menos 5. Fecha colchete. E boto parênteses no mais 6, né?
vamos fazer aí, tá? Vamos aplicar uma regrinha que ela nos diz o seguinte. Ó, você tem o número mais 6 que está multiplicando uma coisa que está entre o colchete, né? Está entre os colchetes. Então isso aqui quer dizer que o número mais 6 ele está multiplicando tanto o mais 3 como o menos 5. Isso aqui, alguns professores dizem que é a regra do chuveirinho, tá? Então você faz assim, ó. Você pega o mais 6 e você liga aqui, ó, faz o chuveirinho aqui com mais 3. Agora você faz o chuveirinho lá com o próximo número, que é o menos 5. Então o resultado aí vai dar assim, ó. Primeiro nós fizemos com o mais 3, né? Então você faz primeiro mais 6 multiplicado por mais 3. Eu vou colocar aqui na frente, ó. Você pode colocar na frente, botando igual, ou então pode continuar embaixo. Eu vou continuar embaixo, tá bom? Então, o primeiro chuveirinho que eu fiz aqui foi com o mais 3. Então, qual é a conta? A conta é o mais 6 multiplicado pelo mais 3. Beleza? Tá. Agora eu vou fazer o próximo chuveirinho, né? Ó. O próximo aqui é com o menos 5. Então eu tenho mais, você tem que colocar o sinal que está lá dentro, mais, aí você vai ter o número mais 6 multiplicado pelo número menos 5. Agora você resolve aqui, ó, mais 6 vezes mais 3, que dá mais 18. Repete o mais e faz a multiplicação do mais 6 pelo menos 5. Dá quanto? Mais 6 vezes menos 5 vai dar menos 30. Beleza, então agora eu tenho mais 18 mais menos 30. Nós vamos eliminar aqui esse parênteses do menos 30, tá? Do mais 18 você pode tirar, vai ficar só o 18. Bota só o 18, porque quando é um número que não tem sinal assim é porque é positivo, tá? A mesma coisa. Aí agora vamos fazer aqui o mais menos 30. Você tem o sinal de mais fora e tem o sinal de menos dentro. Sinais diferentes, tá? Então vai ficar o sinal negativo. Então menos e o 30. Ok? Então você tem 18 menos 30. O 18 ele é positivo. Então como é que você faz isso? Você olha olha apenas para os números. Ignora os sinais, olha para o 18 e olha para o menos 30. Aliás, 18 e 30. No caso, o 30 seria o maior, né? Aí você olha o sinal do 30, é menos. Então o resultado vai dar menos. Aí agora você faz a subtração. Pega 30, tira 18, que dá 12, né? Então o resultado é menos 12. Beleza? Então, ó, vou mostrar para vocês os exemplos que ele colocou aqui. Nós fizemos o primeiro exemplo, que deu menos 12. Agora eu vou fazer o segundo exemplo com vocês. Na verdade, eu vou só mostrar para vocês aqui como é que ele fez, tá bom? Então, observe aí, ó. Aumentar aqui. E vai ficar o seguinte. Eu tenho menos 9 multiplicado, aí eu tenho entre parênteses, menos 7 mais 7. Menos 3 mais 7, no caso. Como é que a gente faz isso aí? Olha, você está vendo que o parêntese ele está pegando tanto o menos 3 como o mais 7. Então, esse número que está aqui fora quer dizer que ele está multiplicando lá pelo chuveirinho, ó, tanto o menos 3 como
o mais 7. Então eu tenho que fazer isso. Ó. Tenho que pegar o menos 9, multiplicar pelo menos 3, depois pegar o menos 9 e multiplicar pelo mais 7, que foi o que ele fez aqui. Menos 9 vezes menos 3, aí repete o sinal lá de dentro e faz agora o menos 9 vezes o mais 7. Vamos continuar. Resolve primeiro o menos 9 vezes o menos 3, vai dar o quê? Vai dar mais 27. Repete o sinal e faz o menos 9 vezes o mais 7, que dá menos 63. Beleza? Então agora você tem mais 27 vezes, aliás, mais 27 mais menos 63. Você pode estar eliminando os parênteses. O do mais 27, tira o parênteses, fica o mais 27. Aí o mais menos 63. Tem um mais aqui fora e um menos aqui dentro. Sinais diferentes, vai ficar apenas o menos. Então, menos o que? Menos 63. Então a conta aqui é mais 27 menos 63. Mesmo esquema. Como tem sinais diferentes, você vai observar aí, ó, qual é o maior. Ignora os sinais. Vai olhar só por 27 e por 63. O maior seria o 63. Então o sinal é negativo. Então na resposta o sinal tem que ser negativo. O sinal tem que ser negativo. Aí você pega o 63 e tira 27. Vai dar 36. Então aqui é menos 36. Beleza, galera? Então essa propriedade eu falei como regra do chuveirinho, né? Só que matematicamente falando, ela é conhecida como a propriedade distributiva em relação à adição algébrica, né? Um número maior, um nome maior, né? Por isso que os professores falam a regra do chuveirinho. Eu vou colocar aqui mais um exemplo, porque eu sei que isso aqui pode ser um pouquinho complicado, pode parecer complicado, mas na verdade é muito fácil, tá? Vamos mais um exemplo aqui, rapidão. Colocar aqui o mais 2 multiplicado por uma soma, tá? Eu vou botar o mais 2 multiplicado pela soma de dois números, tá? Aí a gente pode estar colocando entre parênteses aí o mais 3 mais 2. Como é que a gente faz isso aqui? Regra do chuveirinho, né? Primeiro, você observa que esse parênteses aqui, ele está pegando o mais 3 e o mais 2. Então, você tem que, esse número que está multiplicando aqui na frente, o mais 2, ele tem que fazer o chuveirinho aqui com mais 3 primeiro. Então, vamos fazer. Então, vai ficar mais 2 multiplicado pelo mais 3. É o primeiro chuveirinho aí, né? Então, agora vamos para o segundo. Lá com outro número, né? Ó, com mais 2 agora. Então, repete o sinal aqui do meio. Bota um mais. Aí você tem aí mais 2 multiplicado pelo mais 2. Beleza? Tá, agora você vai fazer cada multiplicação aí. Você vai fazer agora o mais 2 vezes o mais 3, que dá mais 6. Repete o mais 2 vezes o mais 2, que vai dar mais 4, né? Então, mais 4. Como ficou dois sinais seguidos, você bota um parênteses aí, tá? Agora elimina o parênteses. Você tem mais 6 ali na frente. E você vai eliminar o parênteses aqui agora. Você tem o mais e o mais. São sinais iguais, então vai ficar só o mais. E o 4. Agora você tem 6 mais 6 mais 4, né?
só somar, né? Vai dar 10. Mais 10. Mais 10 ou apenas o 10, tá? Quando não tem sinal na frente é porque é positivo, tá? Bom, eu vou te mostrar outra forma de fazer isso aqui, tá? Rapidão, tá? Porque nós vamos já finalizar. Eu vou copiar aqui. Vou botar aqui embaixo para a gente fazer de uma outra forma. Ensinar matemática sempre tem mais de uma forma para a gente fazer. Sempre vai ter aluno que faz de um jeito, aluno que faz de outro, tá? Agora eu vou te ensinar de uma forma que você não vai estar utilizando lá a regra do chuveirinho. Você vai fazer de uma outra forma. Você vai fazer primeiro o parênteses. O que tem dentro daquele parênteses maior? Tem o mais 3 e tem o mais 2. Então vamos responder esse parênteses aí. Vamos repetir ali o mais 2. Multiplicado, né? Agora vamos responder o parênteses. O parênteses tem mais 3 mais 2, que dá mais 5. Então você vai ficar só com o mais 5 ali no parênteses, beleza? Então agora você tem número positivo multiplicado pelo número, número positivo multiplicado pelo número positivo. Sinais iguais dá positivo. 2 vezes 5 vai dar 10, né? Então mais 10. Então é isso, né? Vamos conferir se deu certo. Aqui no outro também deu mais 10. Então tá ok, né? Então é isso, galera. Essas foram as 5 propriedades da multiplicação. Espero que vocês tenham compreendido. Obrigado por ter assistido até aqui. Valeu e até mais.